Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, aqui é Marcos Vanderlit. Eu estou iniciando aqui um programa Mentoria para um Novo Tempo. E neste programa eu vou iniciar uma série que se chama As 5 Aceitações que Levam à Compreensão da Vida. É uma série de áudios onde eu vou dissertar sobre 5 aspectos que realmente qualificam a nossa vida. Uma primeira consideração que eu quero fazer é a seguinte, que nós não podemos ir contra o que não podemos mudar. Porque se nós formos contra o que não podemos mudar, vai gerar desapontamentos, vai gerar sofrimentos, pois existem coisas na nossa vida que são totalmente imutáveis, né? Aquilo não muda, são aspectos e condições fora do nosso alcance. Eu vou dar um exemplo simples, mas você não pode mudar, por exemplo, a lua cheia, você não pode mudar a maré alta, você não pode mudar o pensamento das outras pessoas, né? Então, essas coisas externas que a gente vê ocorrem por si só. Nós não temos nenhum controle efetivo sobre essas coisas. Então, lutar contra determinadas questões é realmente uma perda de energia. Por isso que a aceitação das coisas como são, elas nos proporcionam coragem, nos proporcionam compaixão, entendimento, não é? E também nos proporcionam sabedoria. Então, estas 5 aceitações, ele é um resumo de um livro que se chama As 5 Coisas que Não Podemos Mudar e a Felicidade que Encontramos ao Aceitá-las, de David Ritchell. Já é um livro um pouco mais antigo, mas eu, quando li, eu achei muito rico. E aqui, obviamente, eu vou trazer os conceitos básicos, eu vou inserir aqui também vários conceitos do sistema ISO, que é uma metodologia que eu criei para a formação de mentores, de coaches, de advisors, de desenvolvimento humano. Então, nós vamos fazer essa viagem agora, né, de nós entendermos essas aceitações. Nós temos, assim, muitas vezes um condicionamento muito forte, né, que a gente traz desde os primórdios da nossa vida. Por exemplo, na nossa infância, a gente cria um hábito, ou criamos um hábito, de nos fixar em coisas que gostamos e de rejeitar o que não gostamos. Então, observe a sua vida de adulto e reflita como você, ou todos nós, somos conduzidos por essa dualidade de buscar o que quer que seja que nos faça feliz. Então, estamos procurando constantemente algo bom e também querendo nos livrar daquilo que a gente não gosta. Mas tudo isso é uma forma de a gente encontrar o bem-estar e a felicidade. Então, quando existe uma coisa que você não gosta, você fica chateado, né? Você rejeita, ou nós ficamos chateados e rejeitamos. A gente quer manter distância daquilo, né? A gente não quer nem saber. Então, esses condicionamentos realmente estão dentro da nossa vida de uma forma muito forte. Vou dar um exemplo. Você entra numa avenida com trânsito engarrafado, você fica chateado, né, devido ao trânsito, já começa a reclamar, já fala palavrões, já começa, né, a achar que o trânsito está muito intenso e a gente rejeita isso. Mas quando existe algo que a gente gosta, então a gente se fixa naquilo, né? E isso é muito, muito interessante, não é? Então a gente começa a ter um certo apego. E isso são grandes condicionamentos que fazem com que as pessoas elas fiquem sempre muito, muito mal. E isso funciona como uma gangorra, sabe? Aquelas gangorras de criança, assim, 2 crianças de um lado e outro de uma tábua que sobe e desce, né? Então, a nossa vida é assim, hora a gente está subindo, hora já
está descendo, né? E o pior é que isso é na nossa vida o tempo todo. Hora a gente está subindo, hora está descendo. Né? Hora a gente gosta de subir e não gosta de descer, né? Então, nós precisamos superar isso um pouco e a gente precisa superar isso com uma sabedoria. Então, essa sabedoria é a seguinte: nós não devemos ficar dentro daquilo que a gente gosta e nem se apegar àquilo que a gente gosta. Então, nós precisamos ter um equilíbrio, não é? Já que nós somos governados pelo gosto e não gosto. Então, esse equilíbrio significa, né, não se apegar ao que a gente gosta e nem rejeitar do que a gente não gosta. Então a gente cria uma espécie de equilíbrio, a gente começa a criar uma certa liberdade dentro da gente, né? E por isso que a gente pode se livrar de uma gama muito grande de sofrimentos, de infelicidades na nossa vida. Então, a partir desse prólogo que eu trouxe aqui, eu gostaria de falar assim daquilo que se chama a primeira aceitação. A primeira aceitação é entender o seguinte, que tudo muda e termina. Eu vou repetir. Tudo muda e termina. Então, é natural que na nossa vida tudo esteja mudando a cada segundo, né? As coisas começam e terminam. É natural que comecem e terminem. Então, o nosso corpo, por exemplo, quando é um embrião, né? Quando se junta com o ventre da mãe, né? Os órgãos vão sendo formados dentro da gente, né? E isso vai acontecendo, vai gerando o corpo, mas quando a gente morre, vai ter uma dissolução dos elementos, né? Por exemplo, os elementos que nos formam, a água, o ar, a terra, o calor, eles acabam nos formando, mas também eles vão se dissolver quando a nossa parte física termina, né? Existe a dissolução dos elementos. Então, nós precisamos entender assim que todos os processos são cíclicos, né? Então, todos os ciclos que finalizam, terminam e se transformam e podem iniciar um novo ciclo, né? Então, a gente precisa, a partir disso, entender que a gente não precisa ficar preso ao passado, né? Porque aquilo que aconteceu já não existe mais. Então, nós podemos nos ligar ao passado, ele não está mais presente. Então, essa visão de ciclos, de mudanças constantes, né, ela deve estar permeando a nossa mente o tempo todo, né? Agora, vamos começar a pensar bem, quantos conceitos a gente tem que estão atrapalhando a nossa vida? Quantos conceitos as pessoas têm, as quais elas se apegam, se fixam naquilo, e elas carregam aquilo dentro delas como se fosse uma verdade eterna. Mas na realidade essas verdades só servem por um tempo e depois tudo muda e aquilo que era tão verdadeiro assim já não é mais. Então, o que eu quero falar com isso? Que nós precisamos ter uma aceitação da impermanência. A impermanência faz parte da vida, a vida não é linear. A vida não existe para sempre, ela existe por um tempo, depois que se dissolve vem um novo momento, novo momento, novo momento. Então, a gente precisa entender que também não existe uma felicidade para sempre, né? Então, uma pessoa, por exemplo, pode ter níveis mais profundos de felicidade, né? Ela pode, digamos assim, internalizar uma evolução espiritual, então ela passa a ter mais paz, mais harmonia, mas mesmo isso, de uma certa forma, não é eterno, né? Então, o entendimento dessas mudanças faz com que a gente se livre dos apegos, né, e da prisão ao passado. Então, vamos repetir, se livrar dos apegos e da prisão ao passado, né? Então, nós temos muitas vezes assim uma ideia que nós temos que comandar tudo. É muito comum isso, né? Você vê pessoas querendo controlar tudo, comandar tudo, querem dar ordens em tudo, ficam controlando todo mundo, né? Mas se você pensar bem, na realidade, ninguém comanda nada e ninguém controla nada, né? Porque as coisas e o mundo e os acontecimentos, né, eles acontecem por si só. Então, você não faz nada e a vida está acontecendo, né? E nós temos que aceitar esses acontecimentos,
né? E esses acontecimentos também mudam, né? E essas mudanças também são naturais, né? Então, a primeira coisa que eu acho que nós temos que aprender é largar do nosso comando, sabe? Não querer comandar nada, é largar isso, deixa a coisa acontecer como acontecer. Por isso que a gente fala assim, a vida é como ela é, né? Agora, isso não significa ficar de bobeira no mundo, não é? Então, eu vivo o momento presente, mas isso não significa que eu não possa planejar o futuro, que eu não possa pensar no passado. O problema é se aprisionar o futuro ou se aprisionar o passado, né? O que gera geralmente uma sensação, né, de dificuldade, né, de mente acelerada e por aí vai. A pessoa fica muito ansiosa. Então é uma atitude saudável, assim, para o nosso crescimento pessoal e para o nosso crescimento profissional, né, que a gente tem, assim, um não querer comandar, mas de lidar com as coisas como elas são. Então, eu só posso comandar a mim mesmo, minha ação dentro de mim, mas eu não controlo nada fora. Então, eu tenho uma amiga que fala assim, né, que eu achei muito legal. Ela disse assim, olha, Marcos, eu deixei o cargo de gerente do universo. Eu não sou mais gerente do universo, eu não controlo mais nada e larguei mão, né? Então, isso é uma atitude realmente saudável, né? Agora, a gente precisa ter em mente o seguinte, assim, né? E fora o espaço, exceto o espaço, né, que é eterno, o espaço sempre é eterno, né? É o espaço infinito, o espaço sem ar, né? É o espaço vazio. Ele é eterno, mas tudo que não é o espaço está em constante movimento. Então, tudo está em movimento dentro do próprio espaço que não muda. Isso é muito, muito interessante, tá? Então, todos nós estamos dentro do espaço universal. Nesse espaço universal tem galáxias, tem planetas, tem sistemas solares, tem buracos negros, tem o espaço infinito, né? E tudo está ali dentro, e a gente não pode fugir do espaço. Não tem como você fugir do espaço, né? Então, nós precisamos aceitar que dentro do espaço, para que as coisas possam acontecer, precisa ter movimento. Nada pode se manifestar sem movimento. Então, quando nós aceitamos assim que as coisas mudam, né, nós compreendemos isso, que não dá para manter sempre as mesmas coisas, né, e que a gente não pode controlar nada e a gente não pode refazer o passado e nem controlar o futuro, começa a ter o que? Um alívio, começa a ter um alívio no coração de cada um. Quando a gente aceita o universo como ele é, com as suas leis próprias. Então, isso é uma lei própria do universo, né? Então, essa lei própria, ela é exatamente isso. Tudo muda e termina, exceto o espaço, não é? Então, é muito legal a gente aceitar isso, tá? Então, nós fazemos parte de um todo, né? Isso é uma lei universal, né? E nós temos assim essa ligação com o todo, então nós não somos separados das leis da vida. O universo é governado por leis, e leis da vida. Então, uma das leis da vida é exatamente essa: tudo que começa, termina, né? E que existe então uma processualidade, um mundo de processos, sabe? Então, a realidade, ela tem dois aspectos, são os processos, os ciclos que começam e terminam, não é? E assim a gente vai vivendo muitos ciclos ao mesmo tempo na nossa vida, né? Por exemplo, o ciclo da escola, o ciclo de puberdade, o ciclo de um namoro, o ciclo de um casamento, o ciclo de um emprego, o ciclo de um atendimento ao cliente, né? O ciclo de tomar um cafezinho. Você vai ver que você vive muitos e muitos e muitos ciclos ao mesmo tempo, e todos terminam, sabe? Né? Aquela pessoa que era linda, bonita, maravilhosa há um tempo atrás, hoje já não é mais tão linda, tão bonita, não é? Então, você não tem controle sobre isso. Eu preciso aceitar que a pessoa mudou, né? Porque essa é a realidade. Então, essa aceitação e não lutar contra isso é uma liberdade natural.
A liberdade natural é sempre aceitar a vida como ela se dá para nós, sabe? E ao mesmo tempo em que nós temos uma vida de processos, onde nós temos também pensamentos, temos sofrimentos, temos alegrias, temos um monte de coisas, tudo isso dentro de um espaço vazio. Agora, o que significa o espaço vazio? O espaço vazio, ele é o potencial universal. Na realidade, a gente chama esse vazio de vácuo quântico. O vácuo quântico, ele é da onde tudo surge. Então, tudo que se processa, toda parte material, ela surge do vazio. Por quê? No vazio existe um potencial, né, que é esse vácuo quântico. Dali surge a energia, e nós sabemos que a energia se transforma também em matéria, ou seja, a matéria, ela é uma forma de energia, né? Assim como a água é também gelo e gelo é água, a mesma coisa para nós, a matéria é energia, a energia também é matéria. E isso significa o seguinte, que nós podemos nos conectar no espaço vazio, aonde tem paz e tem harmonia. Então é uma realidade que a gente chama de realidade absoluta. Então, no espaço vazio, nada se processa, né? Mas existe o processamento das coisas que se formaram a partir do vazio, aonde nós temos a dinâmica da vida, mas nós também temos a paz interna constante. E essa paz interna constante é quando a gente aprende a viver o agora, quando a gente se conecta nesse espaço vazio no agora, que é um espaço vazio eterno, porque ele não tem tempo. Ele não muda, ele é sempre o mesmo. Então, quando a gente vive aqui agora, a gente encontra o quê? Encontra paz, encontra harmonia, né? E você encontra uma felicidade muito plena. E aí, isso a gente precisa levar para o dia a dia. Então, a essência disso é levar a paz do agora para o meu dia a dia processual. Ou seja, aonde eu vou, eu levo paz, eu levo harmonia, eu levo tranquilidade, né? Que eu adquiro ao estar conectado com o quê? Com a realidade vazia, com a realidade absoluta. Então, qual é o grande segredo? É unir a unidade à processualidade. Então, unidade e processualidade acabam sendo os mesmos. E isso significa ter a arte de viver. Então, tudo isso decorre do quê? Da primeira grande aceitação, que significa que tudo muda e termina. Então, para que algo mude, precisa ter movimento. Para que algo mude, precisa ter a matéria. A matéria, ela vem do espaço vazio da energia. Então, isso se processa, mas isso também, todo processamento, ele vai terminar e vai criar novos ciclos, infinitos novos ciclos. Então, assim, aceite a vida como ela é. Essa é a primeira aceitação. Tudo muda e termina. Pense muito bem sobre isso, e isso vai ser, né, a primeira aceitação nessa série de áudios que eu estou fazendo. No próximo áudio, nós vamos trabalhar a segunda aceitação. Agora, se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, quiser conversar e quiser fazer uma mentoria individual, você entra em contato com o meu WhatsApp, que é 489-9983-5765. Vou repetir, 489-9983-5765. Muito obrigado, até a próxima audição. Um grande abraço para você, muita paz, muita harmonia. Busque essa paz no vazio e leve para os teus processos. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui,
na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.